Portal LC. Reverbere, episódio de número 44. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios do podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Começo já agradecendo a sua audiência, é sempre um prazer poder conversar com você que nos assiste e nos escuta no nosso canal do YouTube e no Spotify, para poder ficar aí mais antenado, mais capacitado na temática de licitação e contrato. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e hoje eu vou receber aqui para conversar conosco um professor que dispensa apresentações, porque já é bastante conhecido de todos, que é o professor Paulo Alves. E nós vamos falar sobre um tema que é caro ao professor Paulo, que é a governança nas contratações públicas. Querido professor Paulo, seja muito bem-vindo, uma alegria receber você aqui nesse nosso episódio de número 44, para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu só vou pedir um minutinho para poder trazer para vocês o currículo, um breve currículo do professor Paulo. O professor Paulo Alves é presidente da Companhia de Soluções e Inteligência Governamental, é uma empresa estatal que ele preside, é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Administrativo Contemporâneo, é professor na área de licitações e contrato, especialmente no que diz respeito à governança e planejamento das contratações. Se você quer seguir o professor Paulo Alves, acompanhar o seu trabalho, você pode fazer isso no Instagram, @prof.pauloalves, @prof.pauloalves. Sempre você vai poder aí acompanhar conteúdo de qualidade que o professor Paulo sempre divulga na sua rede social. Irmão, muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. Alegria grande ter você aqui no nosso podcast. Eu que estou lisonjeado, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui. Eu sou fã de vocês do portal. Que bom, obrigado. Barral, João Domingos, vocês são referências minhas. Eu sempre leio com muita atenção os artigos de vocês. Obrigado. Eu assisto com muita atenção também as palestras. A gente se esbarra em muitos eventos aí de licitações Brasil afora. Verdade. A gente até brinca, né, que se encontra mais aí andando pelo Brasil do que aqui em Brasília. Não tenho né? dúvida, a gente não se cruza aqui em Brasília. É verdade. É incrível, mas é muito honroso para mim. Grandes ídolos que eu tenho passaram por essa cadeira. Então vamos lá, estou à disposição. Vamos conversar sobre esse tema que acho que todo mundo que está assistindo a gente vai perceber que é um tema que eu falo, como você disse, com muita alegria, porque tenho me engajado nessa missão, é uma verdadeira missão, de implementar a governança pelo Brasil. Verdade. Eu acredito que o futuro da administração pública passa pela governança enquanto elemento de potencialização de resultados. Então, necessariamente, esse é um caminho para todos nós. É um tema que nos últimos, eu diria aí, acho que 10 anos, tem ganhado uma relevância no debate, né? Da gestão pública como um todo, não só da contratação pública. É verdade. Antes da gente conversar, eu queria chamar você que está aí nos assistindo para conhecer o nosso trabalho no que diz respeito a capacitações na área de licitação e contrato. Aqui na descrição desse episódio você tem um link para acessar o nosso site e ver a nossa agenda de cursos. Temos um curso em agosto que será sobre a fase preparatória da contratação pública. Curso excelente, ministrado pela professora Cristiane Stropa, professora Angelina Leonês, professora Kathleen Feitosa e Virgínia Bracarense. É um curso que, com certeza, vai te dar condições de implementar essa fase de planejamento com qualidade e segurança. Além disso, temos outras capacitações que também podem interessar a você que trabalha com licitação e contrato. Não deixe também de nos procurar se você precisa de um curso in company. O Portal LC também tem soluções direcionadas para o órgão específico e para a empresa também,
no que diz respeito a temas de licitação e contrato. Entre em contato com a nossa equipe, que nós teremos muito gosto de apresentar para vocês o nosso trabalho e ministrar a capacitação, qualificando o público da sua organização, seja ela pública ou seja ela privada. Querido Paulo, eu vou começar com um questionamento que é: o que é governança? Boa pergunta. É a mesma coisa de gestão? A gestão e governança são a mesma coisa ou não? O que é que você me diria? É muito importante. Essa pergunta, ela parece uma pergunta não relevante, mas muito pelo contrário, ela é muito relevante. Há ainda o engano, essa ideia de que governança não é tão importante porque gestão e governança é a mesma coisa. Então, se eu estou fazendo gestão, eu estou fazendo governança. Entendi. Não é verdade. Entendi. A governança, a bem da verdade, e aqui eu vou tentar fugir dos conceitos clássicos, eu costumo resumir governança como um processo de escuta ativa do interesse social e a transformação disso em ações programáticas, em políticas públicas que estejam centradas nesta vontade manifesta pelo cidadão. Porque quando a gente fala de administração pública, a gente fala como esse braço que executa as atividades em nome pelo Estado. Sim. Certo? E lá, quando a gente vai nos grandes filósofos do direito, a gente descobre que a razão de existir do Estado é atender o interesse de seus membros. Sim. Certo? Então, o que a governança faz? Ela conecta a gestão, ela conecta a máquina pública, ela conecta a administração a esse interesse do membro daquele grupo social. Entendi. E aí a gente vai diminuir isso nos entes federativos, em municípios, em estados, no Distrito Federal, na União. Quem gere dentro desses entes federativos precisa entender perfeitamente o interesse do munícipe, do cidadão de forma geral e direcionar os recursos públicos, e aqui eu estou falando de recursos humanos e materiais, para cumprir esse interesse. Então, o que é governança? É exatamente esse ato, e aqui eu sempre homenageio nessa minha fala querida professora Tatiana Camarão, a Tati, querida amiga, uma Beijo referência para todos nós. Tá me devendo vir aqui, viu, Tati? A Tati, querida, a Tati vai dar um show de conteúdo aqui pra gente, inclusive nesse tema que é de predileção dela também. Mas ela costuma falar que fazer governança é planificar a gestão. E eu acho isso muito interessante. Então, só essa frase ela já consegue diferenciar. Porque a governança não é gestão, a governança se relaciona com a gestão. Como? Sim. Entregando diretrizes, entregando apontamentos, entregando objetivos, metas, para que a gestão seja impulsionada sempre na direção do interesse social. Então eu vejo que governança é esse processo de coleta de manifestação, de anseio, de expectativa social e transformação disso em ação efetivamente. Parece-me que é algo, então, muito mais estrutural. Isso. Do que propriamente operacional. Perfeito. É algo que você estrutura o órgão em cima de um padrão de governança. O órgão, a entidade da administração pública. Seria isso, amigo? Perfeito. É você trazer efetivamente... Quando a gente pensa naquela estrutura clássica de uma pirâmide organizacional, sim, a gente sempre lembra daquela imagem dividindo a organização em 3 níveis, né? Sim. O nível estratégico, sim, que a gente associa a ideia de alta administração, correto, o nível tático, que são os dirigentes setoriais, e o nível operacional, correto, que é quem executa os processos organizacionais, os processos de trabalho. Então a ideia da governança é fazer com que a alta administração, que é o nível estratégico, ela saiba quais são as expectativas sociais para aquela organização, perfeito, para a administração como um todo e para aquela organização. E uma vez que a alta administração, através dessas ferramentas de escuta ativa, colhe esse interesse, ele planifica a gestão. E aí, é por isso que quando a gente fala de governança, a gente fala sem parar de plano. É plano para tudo quanto é lado. É o plano de contratações anual, é o planejamento estratégico, é o plano de logística sustentável, tema de predileção da querida professora e mestre Kathleen Feitosa. Você está falando do programa de integridade, certo? Sim. Todos esses são documentos institucionais, são ferramentas institucionais, sim, que vão trazer essa estruturação que você bem disse. Para quê? Para que o nível tático e o nível operacional tenham a sua atuação direcionada por essas ferramentas, que vão apontar o caminho e que vão garantir, vamos dizer assim, unicidade na compreensão de todos os atores organizacionais de para onde vão. É como se fosse o norte da bússola. Muito legal.
Agora, me diga uma coisa, existe a possibilidade, porque a gente escuta muito falar de governança nas contratações públicas. Perfeito. Minha pergunta é, existe possibilidade de eu ter governança na contratação sem ter uma governança no órgão como um todo? É possível ter governança só em contratação, sem que ela exista dentro da organização como um todo? Perfeito. Quem já esteve comigo numa palestra, num curso que eu ministro também, várias capacitações sobre governança, planejamento, me escuta falar essa mesma coisa que eu vou falar agora. Que você querer implementar governança das contratações em uma organização que não tem a governança ampliada a todos os setores, sim, que eu chamo de governança pública lato sensu, sim, a pessoa que quer implementar a governança só das contratações sem ter esse elemento institucional é como se fosse uma pessoa que estivesse querendo comprar um volante para um carro que ela não tem. Entendi. Vai ter pouca ou nenhuma utilidade. Sim. Você não consegue pensar nenhum dos instrumentos de governança sem ampliar aqui isso para o nível de toda a organização. Só a título de exemplo para ilustrar. Tanto o artigo 11, parágrafo único, quanto o artigo 12, inciso 7º, falam que a governança das contratações, e mais especificamente o plano de contratações anual, que é um instrumento de governança, eles visam garantir que você alinhe as suas contratações com o seu planejamento estratégico. Muito legal. Eu acho muito interessante porque a lei, sem cobrar, ela cobra. Sem exigir, ela exige. Ela pressupõe que as nossas organizações já tenham um planejamento estratégico, que é uma ferramenta de governança institucional. Sim. Ela não trabalha exclusivamente o tema contratações, não. Ela orienta, ao definir objetivos, metas, indicadores e ações programáticas, toda a organização. Outro exemplo, facilmente identificável, é o Plano de Logística Sustentável. A lei fala de persecução do desenvolvimento nacional sustentável, sim, como objetivo no artigo 5º e como princípio no artigo 5º e como objetivo no artigo 11. E quem consegue trazer materialidade, quem consegue materializar esse elemento na prática é o Plano de Logística Sustentável, verdade, que define ações de sustentabilidade, diretrizes, objetivos, metas, tudo em sustentabilidade. Então, veja que o PLS ele não é uma ferramenta só de contratações. Ele orienta as contratações, dando-lhe critérios, dando-lhe fundamento para a definição desses critérios. Agora, ele extrapola em muito o mundo das contratações. Então, veja, política de gestão de riscos, a mesma coisa. Você não pode pensar em fazer gerenciamento de risco em contratações se você não tiver uma política de riscos institucional que defina metodologia, que defina papéis, que defina apetite a risco. Rafa, a quantidade de gente que está implementando, fazendo gerenciamento de risco em contratação, sem sequer declarar o apetite a risco institucional, verdade, é incrível. Verdade. E quem sabe de gestão de riscos sabe que não tem gerenciamento de risco se você não tiver essa declaração. Ou seja, tudo que numa ponta está aplicado a contratações tem todo um contexto estrutural, todo um contexto institucional dando base para a sua execução. Isso é um ponto que eu sempre gosto de falar, que o Estado há muito tempo, isso é uma expressão de um professor, pelo menos eu bebi nessa fonte, né? Então talvez outra pessoa tenha dito, um professor da Universidade de Coimbra chamado Pedro Costa Gonçalves, e ele fala que o Estado há muito tempo, isso não é só Brasil, deixou de fazer para contratar. Então, quer dizer, muitas coisas que antes a gente fazia pela própria administração, hoje são contratadas. É o que se bota que o Estado hoje ele usa o contrato como instrumento de gestão pública. Perfeito. E de fato, você percebe que muito daquilo que é prestado de serviço à população é feito por meio de contratados. Limpeza urbana é uma empresa contratada pelo Estado que vai lá e recolhe o lixo, que varre, que quando não é um estatal, mas muitas vezes é. Você tem hoje o SAMU em muitos municípios que ele é contratado, não é um paramédico que é concursado
do município. Não, ele é contratado, é uma empresa que é contratada, a ambulância é da empresa, tudo isso é da empresa. Então, veja que a contratação, ela entra não só na área meio. A área fim, como se costuma falar, se liga diretamente à contratação, porque ela demanda, né, porque ela usa o contrato como instrumento de implementação daquela política. Perfeito. E aí vamos pensar aqui, por exemplo, para concordar com o amigo, no plano de contratação anual. É um instrumento de governança, me parece. Exatamente. Então, você, quando vai fazer o plano de contratação anual, o órgão, a unidade lá, que trata, que tem as demandas de contratação dela, ela tem que ter o planejamento dela para dizer, eu quero isso aqui. Perfeito. Então esse não tem como você falar de planejamento de contratação sem falar de planejamento organizacional como um todo. Exatamente. E assim, e aí vem, gente, que é uma coisa que contratação não é só mais matéria da área de licitação e contrato. Perfeito. Contratação é matéria de todo mundo. Você que é gestor público, ou o seu colega, mande isso para ele aqui, o seu colega que é demandante lá, mande para ele isso, que é um ponto que assim, não tem como. Você, que não é do setor de contratação, mas que demanda contratação, você precisa conhecer de contratação porque o contrato é um instrumento para que você faça a gestão pública. Então, é nesse sentido que a gente vê que não podemos falar só de governança na contratação. A governança é no todo, não tem como. Exatamente. E me permita, você trouxe aqui uma incrível visão. Essa sua capacidade, e por isso que eu te admiro e muita gente no Brasil inteiro te admira, essa capacidade de ter essa visão holística. Porque a contratação pública, ela toma exatamente o papel de ser uma base para a execução da política pública. Correto. É por isso que quando você pega o conceito de governança das contratações, que está na portaria 8678 de 2021 da SEGES, que é a política de governança das contratações do Poder Executivo Federal, lá se fala que o objetivo... Se você puder repetir só o número da portaria. Perfeito. Amigo. Portaria 8678 de 2021 da SEGES, Secretaria de Gestão do extinto Ministério da Economia, hoje Ministério da Gestão. Sim. Essa norma, que é a política de governança das contratações do Poder Executivo Federal, que já responde como um regulamento da Lei 14.133, Sim. na verdade ele regulamenta o artigo 11, parágrafo único, ele vem dizer que governança das contratações é esse conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle que são postos em prática para direcionar a gestão das contratações, sim, com o propósito de que elas agreguem valor ao negócio do órgão ou entidade. Eu acho essa expressão sensacional, porque qual é o negócio do órgão ou da entidade? Sua atividade finalística. Correto. Uma contratação ela não pode existir se ela não for agregar valor à sua atividade finalística. Então ela tem que estar visceralmente conectada a esta atividade de execução de política pública de saúde, de educação, de segurança pública, de turismo, o que for. Perfeito. Ela tem que estar conectada. E aí você tocou no que, para mim, é a cereja do bolo. Quando a gente fala de governança das contratações, não tem como a gente falar de plano de contratação anual. Não tem como a gente deixar de mencionar o PCA, porque ele está, eu costumo dizer, ele está no epicentro deste terremoto que está acontecendo na administração hoje, essa revolução. Sim. Porque o PCA é a ferramenta que conecta estratégia, contratação e orçamento. Que quando você faz a leitura do artigo 11, parágrafo único, é um dos principais, quiçá o principal objetivo da governança das contratações. Ele conecta, ele não... E aqui é importante a gente ultrapassar a ideia, e por isso a importância da sua visão holística, de você ultrapassar aquela ideia de que o PCA é um elemento procedimental. O PCA é muito mais do que um procedimento formal. O PCA é uma ferramenta gerencial de priorização de demandas. Verdade. Porque o que você tem que fazer é só permitir que entre no PCA aquela contratação que responde
a um objetivo, meta ou ação programática do planejamento estratégico. E mesmo aquelas que entram, elas precisam ser ranqueadas, priorizadas, de acordo com a sua proximidade com o core, com o centro do planejamento estratégico. Porque o PCA, a bem da verdade, ele lida com o problema econômico. O que é o problema econômico? É esta relação paradoxal entre demandas infinitas e recursos escassos. O gestor público, você que está ouvindo a gente aqui agora, lida todo dia com o problema econômico, mesmo não sabendo que esse é o nome, eventualmente. Mas o PCA, ele lida com o problema econômico. Correto. Como ninguém. Porque ele vai colocar as contratações ali, aquelas que são... Como é que a gente lida com o problema econômico? Através do processo de priorização. E o PCA, ele tem que ter esse papel de só ter no seu conteúdo as contratações que se alinham ao planejamento estratégico e mesmo estas ranqueadas. Porque o recurso que está disponível certamente não vai conseguir enfrentar todas as demandas. Então, qual demanda o recurso vai enfrentar? Aquela que é prioridade do ponto de vista estratégico. Ou seja, enfim, como você bem disse, quando fala de governança é plano para lá, plano para cá, Exatamente. Porque isso é estruturante, ou seja, parece-me aqui, se a gente pudesse fechar, a governança está exatamente no sentido de dar um rumo para a organização, para que ela não se perca no seu caminhar. Perfeito. Então, de modo que ela se estrutura no ponto de vista de, olha, eu tenho um objetivo e para tanto vou fazer isso aqui, vai destrinchando isso nesses planos, nessas coisas todas. Agora, amigo, a gente fala sempre a nova lei de licitação, não é? A nova lei de licitação. Por falar nisso, quero convidar você, inclusive, para conhecer essa obra que está aqui, gente. O nosso livro de Comentários à Lei de Licitações e Contratos, publicado pela Editora Fórum, uma obra que conta com 11 autores. Eu tive a felicidade de, além de ser autor, também coordenar juntamente com as professoras Tatiana Camarão, já mencionada aqui pelo amigo, e a Tati comenta esses dispositivos da governança, e coordenada também com a professora Cristiana Fortini, nossa presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Quero, então, convidá-los a conhecer essa obra, porque a nova lei de licitação, muito se fala que ela traz ali a governança no seu coração. Isso. Por quê? Onde é que está a governança na Lei 14.133, meu amigo Paulo? Há quem diga que a lei, na sua estruturação, ela tem como principal dispositivo do qual emana todos os demais mandamentos o artigo 11. Certo. Por quê? Se você me permite, Pois você não. já citou esse artigo mais de uma vez. Sim. Então eu vou lê-lo para botar a nossa audiência na mesma página. Diz o artigo 11 a que o professor Paulo se refere. O processo licitatório tem por objetivos, inciso 1, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Inciso 2, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Inciso 3, evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. O inciso 4 diz incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Esses são, então, os objetivos enunciados pelo artigo 11. Perfeito. O parágrafo único desse mesmo artigo 11 diz: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco e controle interno, para avaliar, direcionar, monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Por favor, amigo, fique à vontade. Perfeito. Só queria trazer essa mensagem, que eu sei que você é fã desse artigo 11, inclusive. Inclusive,
devo dizer que eu até brinco falando que eu sofro bullying no meio dos professores, a gente brinca com isso, porque os professores, quando falam do artigo 11, parágrafo único, ficam dizendo que é a emenda Paulo Alves, né? Ah, é mesmo? Fazem essa brincadeira e tal. Mas eu fico lisonjeado, claro, por isso, porque para mim é um dos dispositivos mais relevantes e mais contundentes que nós temos no ordenamento jurídico. Verdade. Porque o que acontece? O artigo 11, eu tomo, e muita gente, eu sei que muita gente toma também como principal da lei, porque se você para pensar, ele tem no caput e seus incisos os objetivos do processo licitatório. Correto. Então, tudo que fala sobre elementos procedimentais existem para fazer cumprir os incisos 1, 2, 3 e 4. E quando a gente vai para o parágrafo único, o legislador entrega a ferramenta que fará com que esses objetivos sejam alcançados. E o nome dessa ferramenta é governança das contratações. Perfeito. E esta ferramenta, ela não é de utilização opcional. Não é um elemento discricionário da lei. O dispositivo, como você disse, ele é muito categórico. Exatamente. Em trazer aí um conteúdo imperativo para o tratamento da governança na 14133. Porque o parágrafo único vai dizer que os processos e estruturas que você bem mencionou, eles devem ser implementados. Correto. O verbo dever traz essa ideia de um elemento obrigatório. Correto. De um elemento vinculado para o gestor. Correto. Ele não vai ter opção. Aqui não há espaço para uma hermenêutica. Não, vamos ver se... Não, deve implementar. Perfeito. E, aliás, essa ideia de elemento obrigatório, ela já está encontrando, já está reverberando nos próprios julgados dos tribunais de contas. Olha aí o reverbere, tá vendo? Já está reverberando. Nossa... Exato, está reverberando nos melhores podcasts do Brasil e está reverberando nos tribunais de contas. Verdade. Que já estão começando, o TCU já começou a falar a respeito de responsabilização pela falta de governança. E essa responsabilização é interessante, eu vou citar aqui, deixar para você anotar. Acórdão 1270 de 2023 do plenário do TCU. Esse acórdão, Rafa, vai dizer explicitamente que a ausência da implementação da governança, na verdade, os efeitos da falta da governança das contratações, que é apresentada na nova lei, ela vai atrair responsabilização para os membros da alta administração. E até nesse ponto é uma mudança de paradigma. Correto. Porque a responsabilização, ela não está recaindo. Ela não está batendo mais na porta do pregoeiro, agora agente de contratação, do gestor, do fiscal, não. Ela está batendo na porta do membro da alta administração, o que ratifica o raciocínio que você falou há pouco tempo atrás. Essa ideia que a gente precisa ter de que a governança das contratações faz com que o tema licitações e contratos não seja mais tema de uma portinha lá do órgão. Aquela portinha escrita assim, licitações. Não é só ali que se fala mais de licitações. Esse tema agora, contratação pública... é assunto de governo. É assunto de todo mundo. Correto. Ele começa no gabinete do prefeito, do governador, do presidente da República, para falar só de executivo, e vai sendo tratado por todos os níveis da organização. Perfeito, amigo. Então eu vejo que o artigo 11 ele é o centro. E aqui eu numa proposição mais ousada, que aí nem sempre todos concordam com essa visão, mas eu penso que a Lei 14.133 não é uma lei de licitações e contratos. Ela é uma lei de governança. Muito bem, muito bem. Tem esse viés forte nela. Pois é. Eu aproveito até que eu acho que tem outro dispositivo que reforça essa questão que você fala, em relação à responsabilização da alta administração. Perfeito. Eu tinha uma pergunta para fazer para você e você já se adiantou e já respondeu, que é exatamente o significado do artigo 11. Perfeito. Que é esse de enquadrar, né? Não sei se é bem enquadrar a palavra, não é enquadrar, mas é o de colocar a alta administração, o governo da organização, na contratação pública e inclusive pela imputação de responsabilidade. Perfeito. Porque, como você disse, o artigo 11 é categórico. Ele diz: a alta administração do órgão entidade é responsável pela governança. Perfeito. Ou seja, a lei chama e diz: olha, faça isso, e se não o fizer, a responsabilidade vai recair sobre você. Perfeito. Eu gosto sempre de lembrar
e aí vendo aqui numa perspectiva de maior concretude, porque, me corrija se eu estiver errado, a segregação de funções é um instrumento de governança. Com certeza. E aí, o artigo 7º, ele diz assim, caput, artigo 7º, caput, caberá a autoridade máxima do órgão ou da entidade? Alta administração. Máxima. A alta administração. Aqui está dizendo a mesma coisa lá do 11. Ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. Ou seja, é a autoridade máxima ou distribuído a alguém que vai ter o poder de comando. Continuamos em alta administração. Era isso que eu queria ler no caput. Porque o parágrafo primeiro ele diz assim: a autoridade referida no caput deste artigo, a autoridade máxima, ou a outra que o regulamento assim trate, deverá observar o princípio da segregação de função. Perfeito. Eu achei legal mencionar isso, porque você trouxe o ponto que, olha, não, a governança não, pela lei, não é mais a atribuição do pregoeiro, até porque não poderia ser. Perfeito. O pregoeiro não teria esse poder, o gestor do contrato, o fiscal de contrato, de implementar a governança na organização, porque, como nós vimos, ela é da organização, não tem governança da contratação. Então tem que envolver todo mundo, então tem que ser alta administração, isso parece lógico. Perfeito. Isso parece lógico. E aí a lei vem para dizer o seguinte, olha, a segregação de função, ela não fala aqui do gestor do contrato. Ela não fala do fiscal do contrato. Ela diz assim, é ele que tem que implantar a segregação de função. Ele, a autoridade máxima, ele ou ela, a autoridade máxima do órgão ou quem a norma dá essa atribuição. Perfeito. Eu acho isso muito interessante porque eu vejo, inclusive, muita gente preocupada, muito pregoeiro, muito fiscal de contrato, muito gestor de contrato, muita gente trabalha na fase preparatória, e a segregação de função? Porque aqui eu não tenho como fazer. E aí eu faço essa pergunta a você. Parece-me que, olha, se você não tem condição de fazer porque não te foi dada a estrutura, a responsabilidade não recairá sobre você. Parece-me que é isso, nessa questão da responsabilização. Perfeito. Estaria equivocado, amigo? De forma nenhuma. É mais fácil a lei estar errada do que você, que meu é amigo. Isso? Não, mas o raciocínio é esse mesmo. E é interessante como está tudo conectado. Você pegou uma conexão aí crucial inicial, que é a seguinte: artigo 11, parágrafo único, fala que o dever de governança recai sobre a alta administração. O artigo 7º, que é conhecido também como dispositivo da gestão por competências, ele fala que a autoridade máxima do órgão. Então ele remete à alta administração, mas ele ainda abre um espaço para uma política de delegação. Ele fala, não, faz a autoridade máxima diretamente ou ele pode delegar isso para uma pessoa que tenha competência técnica. E por que ele faz isso ali? Porque esse dispositivo, nesse caput, ele vai falar da obrigação de implementar gestão por competências para a ocupação das funções essenciais, que é outro instrumento de governança. A designação, ele trata especialmente da designação das pessoas para trabalhar no setor de contratação, com contratação. Exatamente, as denominadas funções essenciais ao cumprimento da Lei 14.133. Só pode ocupar essas funções essenciais se você estabelecer uma política de gestão por competências. Dentre as várias coisas está a gestão por competência, que talvez, se você quiser também já trazer para o nosso público aqui o significado disso, eu agradeceria, ficaria feliz, queria muito te ouvir falar sobre isso. Vai ser um prazer trazer, porque é um tema também que eu tenho tratado muito, porque a leitura do artigo 7º, ela tem que ser feita sobre esse olhar, sobre essa ótica da gestão por competências. E aí, foi por isso que eu disse ali atrás que a Lei 14.133, ela extrapolou em muito o tema licitações e contratos. Sim. Porque aqui, gestão por competências, a gente está falando de uma política em gestão de pessoas. Olha só que loucura. A lei de licitações está estabelecendo uma política em gestão de pessoas. Verdade. E muitas pessoas reduzem a ideia de gestão por competências à ideia de quê? A ideia de capacitação. Não, a gente faz gestão por competência para capacitar. Não. Capacitação é só um elemento da gestão por competências. Ela fala primeiro sobre identificar funções essenciais. Ela fala sobre estabelecer um modelo de competências, ou seja, dizer quais são as competências mínimas para a ocupação do cargo. Verdade. Sem essas competências mínimas, a pessoa não pode sentar ali. E isso, de certa forma, combate os resquícios que ainda nós temos no Brasil de patrimonialismo. Sim. O que é o patrimonialismo? Os cargos, as funções essenciais, ocupadas pelos amigos do rei. Sim.
Não é isso? Verdade. Então, profissionalizando a gestão com a gestão por competências, eu potencializo o resultado e termino de matar aqui o patrimonialismo que insiste em nos rodear, né? Diria aquela música do Lulu Santos, né? Sim. Insiste em nos atormentar, em nos assustar aí, o patrimonialismo lá do século XIX. Mas a gestão por competências é tomada no caput como instrumento de governança que deve ser implementada pela autoadministração. Uma política de gestão de pessoas ali posta. E esse mesmo dispositivo, como você bem apresentou... a gestão por competência, se me permite, é um dos instrumentos da governança. É um dos mais importantes e um dos menos lembrados pelos órgãos quando vão regulamentar. Porque a impressão que eu tenho, meu amigo, é que se faz uma leitura do artigo 7º pensando eventualmente em seus incisos, que falam de vedação de nepotismo, importante também, que falam de formação por escola de governo, importante também, Sim. Mas estão ignorando muitas das vezes que a lei está falando. Você precisa estabelecer uma gestão por competências na sua organização. Só para a gente lembrar, o artigo 7º, nos seus incisos, ele diz que, primeiro, a preferência para trabalhar com licitação e contrato para quem é integrante dos quadros permanentes da administração pública. A vedação ao nepotismo, a que você se referiu, o fato de não poder ter ali na organização, a vedação ao nepotismo é exatamente o fato de não poder ter alguém no setor de contratação que tem uma relação familiar, né, de parentesco, com pessoas que são recorrentemente contratadas naquele órgão. E depois a gestão por competência, que ela é posta na lei da seguinte maneira: as pessoas que trabalhem com licitação e contrato devem ter atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo órgão público. Perfeito. Então, veja, é muito interessante que, de fato, a gente aqui tem até na minha avaliação um reconhecimento da complexidade do tema licitação e contrato. Com certeza. Que vai demandar o seguinte: olha, para trabalhar com licitação e contrato, não pode ser alguém que não tenha a formação adequada para tanto. Perfeito. Você tem que se qualificar para fazer. Eu acho que aqui a gente implicitamente tem esse reconhecimento, né? Com certeza. E aí é que se faz o link também com a questão da segregação de funções. Porque, arrematando aqui a gestão por competências, ela exige a definição de um modelo de competência, que você diga quais são as competências esperadas, faça a seleção dos ocupantes dessas funções essenciais de acordo com o modelo de competência pré-estabelecido. Primeiro eu dito as regras, depois eu seleciono aqui os ocupantes. E aí, quem ocupar essas funções será capacitado de acordo com as competências esperadas. Então, eu tenho um plano de capacitação, que é outra ferramenta de governança, baseado já numa trilha de aprendizagem pré-estabelecida de acordo com as competências que se espera para aquele cargo. Aí vem a segregação de funções. Por que eu digo que está tudo conectado? Porque quando você fala de segregação de funções, Rafa, você está falando de gestão de risco. Correto. Porque qual é o conceito hoje de segregação de funções? É evitar que um mesmo agente público seja responsável por várias atividades suscetíveis, sensíveis a risco em um macroprocesso. Então, eu não vou entregar várias atividades passíveis de risco para uma mesma pessoa, sob pena de eu perpetuar as falhas, de eu perpetuar os equívocos. E aqui, muita gente pensa que segregação de funções é um elemento pensando em dolo, em corrupção, fraude. Ah, não, eu não vou deixar tudo na mão desse gestor, porque senão ele vai deixar aqui uma corrupção escondida e vai contratar errado. Não, é um percentual mínimo de contratações que tomam a corrupção e a fraude como causa de seu insucesso. É porque a corrupção e a fraude fazem muito barulho, a gente tem que combatê-las. Mas a verdade é que o maior problema são as falhas não intencionais que acontecem no processo e que, com a falta de segregação, elas são perpetuadas. Correto.
O próprio princípio da autotutela, que orienta a administração pública, faz com que a gente tenha a oportunidade de perceber uma falha não intencional, ou excepcionalmente até intencional dentro de um processo, e um agente que atua posteriormente naquele mesmo processo, ele possa participar corrigindo aquele ato, né? Retificando-o e garantindo ali a rigidez do processo, para que ele cumpra seus papéis. Então, aqui no processo de contratação não é diferente. Agora veja, existe uma construção jurisprudencial em torno do princípio da segregação de funções. Correto. Certo? Só para colocar que você falou do sentido dele, aí o parágrafo 1º do artigo traz isso, que o professor Paulo muito bem colocou, achei excelente colocar nesse sentido, que é um mecanismo de gestão de risco, e isso está dito pela própria lei, quando ela diz que o princípio de segregação de função. Aí ele diz, vedada a designação do mesmo agente público, para atuação simultânea em funções suscetíveis a riscos. Perfeito. O professor Paulo já tinha dito, de modo a reduzir, e aqui não é eliminar, é reduzir, é mitigar. Por isso que é um mecanismo de gestão de risco. Perfeito. A possibilidade de ocultação de erros. E aí sim, como você também já tinha apontado, ou a ocorrência de fraude na respectiva contratação. Isso é um percentual mínimo, que é um grande problema mesmo. Sim. A maior incidência é a ocultação dos erros, né? Alguém que poderia dizer, olha, aqui está errado, mas como foi ela mesma que fez aquela parte, ela que fiscalizou, não, eu vou aprovar com louvor isso aqui. Foi muito bem feito. Não, é interessante, isso aí me faz lembrar, eu durante um tempo, enquanto servidor do STJ, eu assessorei o ministro Herman Benjamin. Um grande orgulho que eu tenho de ter feito parte do time do ministro Herman. E eu lembro que a gente tinha um hábito, né? Grande ambientalista, enfim, uma coluna aí no direito brasileiro. Mas eu lembro que a gente tinha um hábito lá entre nós assessores, que era o seguinte, a gente fazia a minuta de relatório e voto, né? E aí a gente falava que a gente tinha que dormir em cima da minuta, né? Para esperar o dia seguinte... para a ideia ficar clara. Deixar marinando. E aí quando a gente voltava, a gente mesmo conseguia encontrar alguns erros de um dia para o outro e tal, mas a gente tinha o costume de pedir para o colega assessor, para dar uma olhada aqui, ver o que você acha. E aí o colega conseguia verificar alguns erros, alguns elementos segregação materiais. Isso é segregação de função na prática. É exatamente permitir que outro ator do processo, e ali, lógico, era um elemento informal que a gente fazia de camaradagem. Mas a gente pode eventualmente pensar isso na administração. E essa construção jurisprudencial que eu vinha falando foi feita especialmente pelo Tribunal de Contas da União, que veio e pegou o macroprocesso de contratação, dividiu ele em 3 partes. Então, como é que é o princípio da segregação de funções aplicado ao processo de contratação do ponto de vista do Tribunal de Contas da União? É o seguinte... Quem planeja a contratação não deve ser o mesmo conjunto de atores que seleciona o fornecedor. E depois, o conjunto de atores que seleciona o fornecedor não deve ser o mesmo conjunto de atores organizacionais que vai gerir e fiscalizar o contrato. Então é como se a jurisprudência pegasse o macroprocesso, dividisse nas 3 fases clássicas, fase interna, fase externa e fase de execução contratual, e dissesse, cada um no seu quadrado, como diria aquele poeta contemporâneo, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Aqui se aplica isso na visão do Tribunal de Contas da União. E o tempo e a necessidade da administração fez com que esse entendimento fosse amadurecido. Como? Inclusive, isso foi alvo de um dos enunciados do simpósio de licitações e contratos da Justiça Federal, do 2º simpósio, que diz o seguinte, inclusive aprovado na comissão que eu presidia, dizia o seguinte, não há problema, não há ofensa à segregação de funções, que aqueles que participem da fase de planejamento depois sejam designados gestores e fiscais de contratos. Porque qual é a lógica desse raciocínio? A lógica é a lógica de que você que está planejando, você que participa como representante da área demandante, depois você será o principal ator organizacional com conhecimento para gerir ou fiscalizar esse mesmo contrato, porque é de seu interesse, porque é de seu conhecimento. Então a gente tem essa visão aqui que se amplia
a partir dessa ideia de segregação de funções. Mas eu sempre gosto de dizer, até como uma homenagem a você que assiste de forma reiterada aqui os episódios como eu do Reverbere. Eu estou conversando aqui, como é uma ferramenta que alcança o Brasil inteiro, Sim. eu preciso conversar com muito cuidado sobre segregação de funções. Porque eu não posso falar de segregação de funções para o gestor de um grande órgão federal da mesma forma que eu falo de segregação de funções para um pequeno município do interior do Brasil. Perfeito. E como todo princípio, pessoal, atenção, o princípio precisa ser sopesado. Ele precisa considerar o primado da realidade. Aliás, aqui até para devolver a palavra para você, eu homenageei o meu amigo, mestre Anderson Pedra, que ele sempre, querido nas palestras dele, grande amigo nosso. Foi o nosso entrevistado do episódio passado. Perfeito, homenagem a ele, grande mestre. E ele fala, ele sempre cita nas suas palestras um filósofo do direito que diz uma coisa muito interessante, que ele diz que quando o direito ele ignora a realidade vem e, em vingança, ignora o direito. Então não adianta a gente colocar regra rígida de segregação de funções no cenário onde você tem pouquíssimos colaboradores. Correto. Você precisa respeitar. E a título de exemplo, eu cito, em homenagem também, o decreto do grande estado do Mato Grosso. O decreto 1525 que regulamentou o estado do Mato Grosso. E eu achei muito interessante, porque fica aquela questão. O agente de contratação, como grande protagonista da fase externa, ele pode participar da fase interna, da fase de planejamento? A resposta que viria de imediato é não, acabou. Mas o decreto pondera. O decreto fala, dependendo das circunstâncias, excepcionalmente, você pode permitir, por escassez, lógico, de recursos humanos, você pode permitir que esse agente de contratação funcione como parte da equipe de planejamento na fase interna. Correto. Desde que não seja esse mesmo agente de contratação que vai conduzir o certame na fase externa. Correto. Então você reveza. São construções como essa que, na minha visão, fazem com que o princípio de segregação de funções, que tem que ser perseguido, seja tomado respeitando a realidade local. É muito interessante um ponto que você já colocou, que é princípio. Isso. A gente, quando fala disso no direito, a gente coloca que o princípio é um tipo de enunciado normativo com baixa densidade normativa. Porque ele tem lá algo que eu chamo, adoro falar, quem acompanha o Reverbere aqui sabe, o gasoso invertebrado. o próprio explicação que a lei traz sobre segregação de função é fluida, é gasosa e invertebrada. É verdade. É para diminuir a ocultação de erro ou fraude, corrupção. Então, quer dizer, é diminuir. É um mecanismo de gestão de risco. Ele é um meio para não haver ocultação de erro ou não haver a fraude. Não é algo a ser defendido em si mesmo. Então, enquanto tal, deve ser ponderado. E eu acho muito interessante você colocar essa questão, essa consciência, e aí baseado até no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que traz o princípio da realidade. Exatamente. E nós estamos vendo isso na própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que ao responsabilizar, sempre pondera. Qual era a sua realidade, servidor, aí? Como é que você estava? Deixa eu ver. Entendi. Perfeito. Não foi te dado condições, então você não pode ser responsabilizado. Perfeito. Há acórdãos do Tribunal de Contas da União nesse sentido. E antes da LINDB, inclusive. Antes da LINDB, o Tribunal de Contas da União já tinha alguns acórdãos nesse sentido. Meu querido amigo, aí a gente já vai caminhando para o final e eu queria perguntar a você primeiro uma coisa. E o modelo das 3 linhas de defesa no artigo 169 da lei é um instrumento de governança? Você tem mais uma hora aí pra gente? Não. Então vou tentar resumir aí. Adoraria. Oh, meu Deus do céu, como esse assunto ele me é caro também, porque, vamos lá. Com certeza, sim, o estabelecimento de um sistema de controle interno é um dos elementos de governança que a lei traz. Assim, citando
aqui de forma muito direta e reduzida. O que a gente teria de instrumentos de governança estabelecidos pela lei? Pelo menos o planejamento estratégico, enquanto base para você trabalhar todo o resto. Sim. O plano de contratações anual que a gente já citou. Perfeito. A política de gestão de riscos, até para cumprir as práticas contínuas e permanentes do caput do artigo 69. Sim. O programa de integridade, Sim. porque eu não posso exigir do privado como a lei exige sem ter. Então, para mim, é uma exigência implícita da lei. Você não pode deixar de falar de plano de logística sustentável como instrumento de persecução do desenvolvimento nacional sustentável, etc. Você não pode esquecer aqui da gestão por competências que nós já citamos, para falar algumas, certo? Que serão aqui elemento crucial para que a gente pense. Agora, vamos lá. Sistema de controle interno é instrumento de governança? Com certeza. Até porque antes da lei você já tinha a sua previsão na Constituição Federal. Sim. Que no artigo 74 exigia que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário mantenham de forma integrada sistema de controle interno. O emblemático Acórdão 1171 de 2017 do plenário diz que as normas infraconstitucionais, as normas até infralegais, elas começam a desenhar para a gente um sistema de controle interno dividido em 3 linhas. Sim. Como o IIA, que é o Instituto dos Auditores Internos Global, definiu naquele modelo internacional que todos no mundo inteiro tomam como referência para dividir papéis em governança e gerenciamento de riscos. Então, quando a gente olha para o artigo 169 da lei e seus incisos, o que ele está fazendo é respondendo, de certa forma, ao comando constitucional e trazendo um modelo a ser aplicado. O problema é que o artigo 169 ele toma como inspiração o modelo das 3 linhas e se dá efetivamente ao direito de manejá-lo, reformá-lo. E assim, quem me conhece sabe que com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo conjunto de profissionais que participou do processo legislativo, são pessoas que eu conheço pessoalmente, são amigos, admiro e tudo, mas permanecendo com toda a admiração que eu tenho por eles, porque a Lei 14.133 é uma lei espetacular do meu ponto de vista, mas ela só não é perfeita. Sim. E aqui no artigo 69, para mim, ela comete algumas falhas, certo? Porque quando ela fala desse sistema de controle interno, ela, como o modelo original faz, para mim ela teria entregado muito mais se ela tivesse feito o quê? Se ela tivesse colocado nos incisos do artigo 69 os papéis que são executados em cada uma das linhas. A primeira linha, como aquela responsável pela efetiva execução. Exato. E, por consequência, do gerenciamento de riscos. Sim. Segunda linha, como o papel de apoio e assessoramento, fornecimento de expertise para os atores de primeira linha. Perfeito. E a terceira linha, como essa linha de avaliação independente e objetiva da gestão, inclusive com a prestação de serviço de consultoria, que é, em suma, a auditoria interna. Algo muito parecido com o que o artigo 9º da Lei das Estatais fez, porque a Lei das Estatais também colocou o modelo das 3 linhas no artigo 9º e seus incisos 1, 2 e 3. Igualzinho tem aqui. Só que lá eles foram mais concisos e deixaram para que cada estatal fizesse sua regulamentação. Fizesse seu regulamento dizendo quem é que vai executar, quem é que vai prestar apoio e assessoramento, quem é que vai fazer avaliação independente. E aqui não tem muito espaço. A avaliação independente é a auditoria interna. Quando a gente olha para o nosso artigo 69 da Lei 14.133, da administração direta, autárquica e fundacional, a gente encontra ali algumas dificuldades. Como, por exemplo, o inciso 1º falando de agente de licitação. Uhum. Aquilo parece... Quem acompanhou o processo legislativo sabe que aquilo ali era para ser agente de contratação, mas ali nos 45 do segundo tempo, como a lei correu rápido... Alteraram no artigo 8º, mas não alteraram no 69. Exatamente, tudo bem. A gente vai entender como agente de contratação. Ele é a primeira linha? Show. Só que ali, na sequência, se fala que os atores que participam da estrutura de governança também são primeira linha. E quando a gente olha para o modelo das 3 linhas, no qual está embasado, a gente sabe que as autoridades que atuam na estrutura de governança, elas não estão nas linhas. Sim. Elas supervisionam as linhas. São os conselhos administrativos das corporações. Né? Exatamente. São os órgãos de governança, seja qual for o órgão que você estiver envolvido. Então, eles não deveriam estar ali
Eles têm atividades de gerenciamento de risco própria? Tem. Eles são primeira linha em algum momento? São, eu entendo isso. Mas eles não deveriam estar ali do ponto de vista conceitual. Mas vamos lá. Aí chega na segunda linha, assessoria jurídica e unidade de controle interno. Tá certo? Tá todo mundo certo. Assessoria jurídica, de fato, e você é uma das mentes mais brilhantes do Brasil nessa atuação. Obrigado. Assessoria jurídica está lá. Segunda linha. Presta apoio técnico especializado em elementos jurídicos. Verdade. Perfeitamente. Unidade de controle interno. Tá certo. Mas o problema é que a gente precisa entender o que é a unidade de controle interno, que a lei fala aqui na segunda linha. É auditoria? Não é. Entendi. E essa que é a questão. Porque por quando conta a gente do elemento cogestão, seria por isso? Exatamente por isso. E indico, tá, pessoal? Leiam o Acórdão 1171 de 2017 do plenário do TCU. Eu falo que se esse acórdão tivesse uma capa e uma contracapa, era um dos melhores livros de doutrina que o Brasil já teria produzido. Vale a pena ler depois do inteiro teor. Especificamente sobre o sistema de controle interno. Porque ele traz essa ideia ampliada das várias acepções de controle. E é muito interessante que, fazendo uma leitura conjunta do modelo das linhas, do acórdão e da lei, a gente vê que essa unidade de controle interno que funciona aqui, ela é aquela setorial de controle, que a gente vê muito comumente na CGU, na CGS, principalmente, que são órgãos maiores, que você tem unidades descentralizadas que funcionam dentro das secretarias, das estruturas de gestão, e lá eles funcionam fazendo um papel de conformidade, fazendo um papel ali de apoio técnico. Ele participa do processo organizacional. Isso é exatamente a cogestão. A cogestão. E para essas estruturas de segunda linha, fazer cogestão é totalmente legal. Não apenas legal, mas necessário para ajudar a gestão a cumprir seus papéis. No próprio quadro, num visual law, que digamos assim, que o documento do Instituto de Auditores Independentes coloca, é exatamente isso que você falou. Ele coloca lá gestão, primeira linha, gestão, segunda linha. Segunda linha é a gestão. Isso eu sempre falo até para os assessores jurídicos, porque isso demonstra, né, que o assessor jurídico precisa ter um envolvimento. Perfeito. O controle interno, aquele ali, precisa ter um envolvimento. Perfeito. É diferente da auditoria, porque aí a auditoria, se você puder complementar, é alguém que está fora desse processo de cogestão. Mas você trouxe com muita sabedoria agora essa fala, porque, veja, dentro do modelo que você traz, do diagrama que nós temos lá no IA, se vê muito claramente que primeira e segunda linha fazem parte da gestão. Eles tomam a decisão juntos. Correto. Um efetivamente assinando e o outro direcionando o ato que é adotado. E é muito interessante que, por força do artigo 8º, parágrafo 3º, essa ideia de participação muito próxima, ela fica mais evidente. Porque, para mim, o artigo 8º, parágrafo 3º, ele traz essa ideia de assessoria jurídica portas abertas agora. Porque o que diz o artigo 8º, parágrafo 3º? Diz que o regulamento que define as atribuições de agentes de contratação, gestor de contrato, fiscal de contrato, equipe de apoio, comissão, esse regulamento, ele obrigatoriamente tem que contar com um dispositivo que diga que esses atores do macroprocesso poderão contar com o apoio da assessoria jurídica e do controle interno. Correto. E ali, o artigo 8º, parágrafo 3º, remete diretamente ao artigo 69, inciso 2º, que é essa estrutura de segunda linha de apoio. Agora, diferente, meu amigo, do inciso 3º, do inciso 3, perdão, que vai falar o quê? Que vai falar que lá na terceira linha está o órgão central de controle interno. Qual é o problema dessa expressão? É porque ali você está falando para o executivo. Correto. O Poder Executivo tem um órgão central de controle interno? Poder Executivo Federal, porque às vezes em muitos municípios e estados nem há. Nem lá, exatamente, porque presume-se que as CGS, a CGDF e as CGMs sejam esse órgão central.
Só que eu não vou nem falar do município, porque lá é muito difícil de você ter isso aqui. Você tem um município muito pequeno que dificilmente vai ter esse distanciamento. Um relatório recente agora do CONAS, em parceria com o Banco Mundial, que foi o maior diagnóstico já feito no Brasil na área de controle, ele deixa muito claro que a maioria esmagadora das unidades de controle, das controladorias municipais, trabalha com 5 ou menos servidores. Entendi. Então, essa é a realidade do Brasil. Entendi. E aí, quando a lei traz a ideia de um órgão central em terceira linha e de unidades descentralizadas de controle na segunda, ele presume uma estrutura, primeiro, parecida com a do Executivo e uma estrutura grande do Executivo. O que não existe, às vezes, no Judiciário e no Legislativo Federal. Na verdade, não existe, porque Judiciário, Legislativo e órgãos independentes não têm a figura do órgão central de controle. Perfeito. As pessoas perguntam para mim às vezes, Rafa, mas o CNJ, ele não é órgão central? Não é. Ele não é órgão central de controle. Então, o que acaba acontecendo é que os órgãos que não são do Executivo, ou os órgãos que são do Executivo e não têm estrutura, eles têm que fazer uma interpretação analógica do artigo 69, inciso 3º. Adaptando a sua realidade. Pegando o modelo das 3 linhas original e adaptando. Correto. E colocando a auditoria interna Perfeito. neste lugar de avaliação independente e objetiva. Com um detalhe. O inciso 3 fala ainda de que na terceira linha está os tribunais. Correto. Estão, melhor conjugando o verbo, os tribunais de contas. Veja, aí é uma questão, uma problemática à parte. Porque sei, inclusive já fiz esse questionamento a alguns dos colegas que participaram do processo legislativo, Sim. do porquê que o Tribunal de Contas está ali. Ouvi que a intenção era aproximar os tribunais de contas da gestão, com o intuito de criar aqui um elemento dialógico mais próximo entre os órgãos de controle externo e as gestões. Só que acontece que os próprios órgãos de controle já se manifestaram no sentido de que os tribunais de contas, enquanto controle externo, Sim. não fazem parte do sistema de controle interno, por óbvio. Sim. Certo? Esse acórdão que eu citei, o 1171, o TCU fala explicitamente: as 3 linhas pertencem à organização. E o fato do tribunal ter o poder punitivo, eu também não sei se o coloca tão nessa missão de ter uma independência, né? Tem uma independência em relação ao controlado, mas não é uma mera análise, né? Porque pelo que eu conheço, a ideia da terceira linha, ela só vai lá, olha e diz, tá aqui. Isso. Eu não vou punir, não vou fazer nada. Exatamente. Tanto que os nossos relatórios de auditoria, e aí eu fui, né? Para quem não está me conhecendo aqui agora, eu fui durante mais de uma década titular da Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. Mais de 10 anos auditor interno. E o que a gente tem como ferramenta principal são os nossos relatórios de auditoria. E no relatório de auditoria a gente recomenda. Não há qualquer apontamento, não há qualquer poder dessa terceira linha. E nem intenção. E no modelo do Instituto de Auditoria é isso, né? Isso. Ela é realmente uma auditoria que vai subsidiar Exatamente, essa é a palavra. O dono da governança. Exatamente. Que por sua vez, tem a responsabilidade de accountability, de prestação de conta ao cidadão. Perfeito. Então, eu trago informação de qualidade para o membro da auto-administração e ele exerce seu papel de supervisão organizacional e de prestação de conta para todos os stakeholders. Então, ele funciona nesse papel de avaliação sem esse caráter, sem essa ideia carrasca, punitiva, que eventualmente se tenha dele no outro momento. Agora, vamos lá. E o Tribunal de Contas também não tem esse olhar carrasco, não. Estou querendo dizer é que o Tribunal de Contas, por sua vez, ele faz esse olhar constitucional de ser o órgão de fiscalização de todas essas organizações da administração pública. Correto. Num outro papel, numa outra responsabilidade. E aí a gente tem todo aquele conjunto de acordos do TCU recentes que falam do esgotamento das linhas. Tem várias interpretações. Saudar minha querida amiga, professora Cristiane Stropa, a gente conversa muito sobre isso. Sim. Ela tem uma visão um pouquinho diferente da minha. Até conversei com ela a respeito disso. Dá um beijo pra Cris, querida amiga. Já esteve aqui comigo.
É nossa, é nossa musa aí do meio do controle da administração pública como um todo. Eu sou fã demais da Cris. Mas a Cris pensa um pouquinho diferente de mim nesse ponto aqui, porque eu olho para esses acórdãos e eu tenho a impressão de que aquilo é uma reação do Tribunal de Contas ao artigo 69. De colocar ele ali no meio das linhas e tal. Às vezes eu tenho a impressão que o TCU está dizendo... Resolva com suas linhas. Eu não tô aí. Resolva com as suas linhas, resolva na sua estrutura, resolva no seu sistema de controle interno e depois conversa comigo. Não num sentido altivo de quero distância de você, mas num sentido de organização mesmo e de trazer cada um exercendo o seu papel de forma profícua. Perfeito. Gente, é muita coisa, né? Vocês viram aqui, a gente já vai com mais de 1 hora conversando. E eu quero dizer a você que se você está gostando, e eu tenho certeza que está, que o professor Paulo é um grande mestre, além de ter uma didática maravilhosa, deixe sua curtida e compartilhe este episódio com aqueles seus colegas que você sabe que têm interesse nessa matéria de licitação e contrato. Ou seja, nos ajude a fazer com que o conhecimento sobre licitação e contrato reverbere, porque esse é o nosso intuito com esse podcast. Além disso, quero te convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube, se você está nos assistindo pelo YouTube. Se inscreve e ativa o sininho, que a gente sempre está divulgando conteúdo na área de licitação e contrato. Ou, se você está nos ouvindo pelo Spotify, avalie aí o nosso perfil. Isso nos ajuda e faz também com que o conhecimento reverbere. Por favor, fazendo isso, você vai estar levando conteúdo de qualidade para outras pessoas que se interessem na temática de licitação e contrato. Se você puder nos ajudar, deixa que o algoritmo faz a parte dele e coloca aí esse tema, esse episódio na tela das pessoas que buscam essas plataformas para se instruir sobre licitação e contrato. Não deixa também de conhecer a nossa grade de custo. Tem grandes oportunidades, credenciamento e registro de preço, planilha, planejamento das contratações, pregão, enfim, temos cursos dos mais variados temas da área de licitação e contrato. E você pode ainda fazer uma capacitação in company, só falar com nossa equipe. Você encontra o contato aqui na descrição deste episódio. Quero mais uma vez convidar vocês a seguir o professor Paulo Alves, essa fera no tema da governança. Por meio do Instagram, você vai encontrar o professor Paulo Alves com @prof.pauloalves. Segue o Portal LC também. Muito conteúdo nós disponibilizamos lá nas nossas redes sociais. LinkedIn, Instagram e Facebook. No Instagram é portal_lec. Portal_LEC. E nos demais é Portal LC. Eu quero também convidar você para me seguir, @Rafael Sérgio de Oliveira, nas demais redes, sempre Rafael Sérgio de Oliveira. Vai ser um prazer poder continuar conversando com você sobre os temas de licitação e contrato. Professor Paulo, a gente chegou ao fim, porque o tempo nos impõe, porque eu sei que você não esgotou aqui todo o conhecimento que você tem, mas o tempo nos impõe. Eu queria que você ficasse aí com alguns segundos, para fazer a saudação final para essa nossa audiência maravilhosa que está aqui te prestigiando, amigo. Não tem como ser diferente. Esses segundos finais é para agradecer a você, ao Barral, ao João, por não é por ter me convidado aqui, é por disponibilizarem para o Brasil inteiro um conteúdo de tanta qualidade, de tanta profundidade nesse podcast. Eu acredito que isso é a maior forma que a gente tem de ajudar a administração pública é fornecendo conhecimento. Sim. Eu sempre falo, Rafa, que os protagonistas na implementação da nova lei e na revolução que a nova lei pretende para a administração pública brasileira, os protagonistas não somos nós, que eventualmente somos palestrantes, professores em eventos, não.
Não. Os verdadeiros protagonistas são esses gestores que estão nos escutando agora. Verdade. E que estão no dia a dia arregaçando as mangas e implementando esses processos e estruturas em suas organizações. Então, nas minhas palavras finais, minha homenagem a você, gestor, que está no dia a dia aí suando, né? Às vezes trabalhando mais do que a carga horária que lhe compete, para fazer isso aqui ser realidade. A minha palavra é de força, é renovando aí o seu ânimo, porque vai valer a pena. Essa é uma lei de governança. E governança fala de potencialização de resultado. E potencialização de resultado significa prestação de serviço público de qualidade. Eu sempre falo que o cidadão, ele não está nem aí, Rafa, para o que é plano de contratação anual, para o que é ETP, para o que é diálogo competitivo, que você é a maior autoridade no tema aí do Brasil. O cidadão não está querendo saber de nada disso. O cidadão quer hospital atendendo e escola recebendo os meninos, poste funcionando e iluminando a rua dele para ele não passar perigo. É isso que ele se importa. O meio para chegar nesse lugar é com a gente. É com você que está estudando, que está passando, às vezes, sua madrugada ouvindo esse podcast para poder aprender um pouquinho mais. Então, a você minha homenagem e a esses grandes mestres do Portal LEC que oferecem esse conteúdo de qualidade. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu parceiro. Para mim é uma alegria grande ter você aqui. Você é uma referência no tema, como outras pessoas, professora Isabela Brito, enfim, tantas outras que lidam com o tema da governança. A Tati também, a Tati Camarão. Então, para mim foi uma alegria grande e aprendi muito. E espero ter você aqui de novo numa nova oportunidade. Obrigado por suas palavras. Obrigado. E eu achei muito legal essa homenagem que você fez a quem está aqui nos ouvindo. A gente faz o Reverbere, é para você mesmo se qualificar e poder aí emprestar toda a sua competência à atividade. Por isso, muito obrigado pela sua audiência, de verdade. Fico muito honrado em poder contar com essa audiência maravilhosa e com carinho, que eu vou nos eventos, tanta gente que chega, o professor Reverbere, não pare. Enfim, legal. É uma alegria para mim poder apresentar esse Reverbere e discutir aqui sobre temas de licitação e contrato com tantos professores magníficos que me dão a honra, a deferência de vir aqui. E eu só quero agradecer, meu irmão. Obrigado. E obrigado a você. Por favor, não deixa de curtir e de compartilhar, porque assim o conhecimento reverbera. Muito obrigado, até o próximo episódio.